Queria convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2. É um texto bem conhecido. Eu acho que já preguei algumas vezes nesse texto aqui. E o Senhor hoje vai falar conosco através deste texto. Amém? João 2, versículo 1 ao versículo 11. Diz assim o texto: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. E foi convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhes Jesus: Enchei d'água essas talhas. Encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora, levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Amém? Quantos já leram essa passagem aqui? Amém. Bastante gente. Quantos já ouviram alguém ler, né? Já ouvimos algumas vezes. Então, este texto aqui, amados, relata o primeiro milagre de Jesus, segundo João nos revelou aqui neste texto. Se este é o primeiro milagre de Jesus, então Jesus ainda não era aquele Jesus famoso que todos conheciam pelos sinais e maravilhas que ele realizava. Então, neste momento aqui, Jesus está iniciando seu ministério terreno. Então, não era famoso ainda. As pessoas ainda não o conheciam. As pessoas ainda não tinham visto os milagres de Jesus. E aqui os seus discípulos viram ele realizar este milagre, e para os discípulos foi algo novo. Então, diz o texto aqui, que os discípulos de Jesus, ao ver Jesus realizar aquele milagre, passaram a acreditar nele. Amém? Mas hoje eu não queria muito, assim, focar neste milagre que Jesus realizou. Eu queria focar aqui em uma frase que está aqui no versículo 5, que foi algo que a mãe de Jesus falou naquela noite para que o milagre pudesse acontecer. Maria foi convidada para ir a uma festa de casamento, a mãe de Jesus. Provavelmente ela era conhecida da família, ou de repente era parente dos noivos, não sei, mas eu sei que ela foi convidada
ela estava naquela festa. Mas se Maria estivesse sozinha naquela festa, acredito que quando ela percebesse que o vinho tinha terminado, não ia acontecer nada, irmãos. A festa ia acabar, aquela festa de casamento seria, assim, uma coisa vergonhosa para os noivos ficariam frustrados, aborrecidos, as pessoas sairiam reclamando, olha, o vinho acabou antes da festa terminar. E olha que naquela época, irmãos, a festa não era uma noite que nem a gente faz, não. Às vezes durava uma semana e algumas vezes até mais, né, pastor? Então, quando acabava o vinho, era a mesma coisa que dizer assim, que o bolo da noiva estava chegando no salão e caiu e se perdeu. Faltou o vinho naquela festa. Mas se a mãe de Jesus estivesse lá sozinha e Jesus não estivesse presente, quando ela soubesse que o vinho tinha acabado, o que ela ia fazer, irmãos? Ia pedir alguém para sair para comprar mais? Mas o texto diz que não apenas Maria foi convidada para estar presente naquela festa, mas também diz que Jesus foi convidado, Jesus estava lá. Os discípulos de Jesus também foram convidados, eles estavam lá, mas os discípulos de Jesus ainda não tinham visto as proezas que Jesus era capaz de fazer, porque eles estavam com Jesus há poucos dias. Jesus tinha acabado de ser batizado, Jesus tinha acabado de chamar alguns dos seus discípulos. Então diz aqui, no terceiro dia, ou seja, no quarto dia após o batismo, Jesus estava ali naquela festa. E quando a mãe de Jesus percebe que não tem vinho, ela vem até Jesus. Maria também não tinha visto Jesus realizar milagre ainda, irmãos. Algo impulsionou ela para ir até Jesus e falar assim, olha, o vinho acabou, e agora? Né? Jesus não tinha feito nenhum milagre até este momento. Apesar de algumas pessoas dizerem que Jesus, quando era criancinha, era menininho, que ele fazia bonequinho de passarinho, aí depois soprava, o passarinho voava. Irmãos, isso não está na Bíblia, não. Eu já até li num livro aí, não vou falar qual é, que dizem que ele ressuscitava os bichinhos, né? Mas a palavra de Deus diz que aqui, este evento, este foi o primeiro milagre que Jesus realizou. Então, dali para trás, Jesus não tinha realizado nenhum milagre ainda. Então, os discípulos, a sua mãe e mais ninguém tinha visto Jesus realizar milagre, irmãos. Mas Maria, por alguma razão, vai até Jesus e fala, filho, acabou o vinho. E Jesus responde à sua mãe, né? E aqui eu acho que, se fosse algumas mães aqui, ficarei ofendida com a forma que Jesus falou, né? Jesus não chegou para ela e falou assim, mãe, não é chegada a minha hora, né? Jesus não falou assim, mãe, calma, não chegou a minha hora não. Mas aí Jesus vem e fala para ela assim, mulher, não é chegada a minha hora. Irmãos, aqui não foi Jesus querendo ofendê-la, nada disso. É porque agora, a partir deste momento, depois que Jesus foi batizado, depois que o Espírito Santo desceu sobre Jesus, ele iniciou o seu ministério. Agora ele não é mais aquele menino que viveu com ela, agora ele está revestido de poder para realizar a missão pelo qual ele foi designado por Deus, foi enviado por Deus, ele foi enviado por Deus para proclamar o reino de Deus às pessoas. Neste momento, ele já está agindo para cumprir a sua missão, e a partir daquele momento, a sua mãe que o criou até aquele momento, agora passa a entender, meu filho iniciou o ministério, ele veio para isso. E daí para frente, Jesus passa 3 anos, realizando sinais e maravilhas, e as pessoas ouvindo ele pregando a respeito do reino, muitas pessoas acreditaram que de fato Jesus era o Filho de Deus. Os discípulos de Jesus que estavam com ele nessa festa, já tinham ouvido algo a respeito dele, por isso estavam seguindo a Jesus.
Alguns seguiam João Batista e quando Jesus chegou na presença de João Batista, João olha para Jesus e fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E no dia seguinte, após o batismo, Jesus vem novamente, João fala: eis o Cordeiro de Deus. E alguns dos seus discípulos passam a seguir Jesus. Estão seguindo Jesus porque sabia que havia em Jesus algo especial. Porque eles sabiam e esperavam pelo Messias. E quando João revela que ele é o Cordeiro de Deus, aqueles homens, impulsionados pelo Espírito Santo, se agregam a Jesus, se juntam a Jesus e começam a caminhar com Jesus. Apesar de Jesus ter falado com Maria de uma forma diferente, não ter chamado de mãe, ela não fica ofendida com isso, irmãos. Ela vai até os serventes, até os garçons, né? E fala para os garçons assim: olha, faça tudo quanto ele vos disser. Amém? Irmãos, Maria aqui está dando uma orientação assim que é a maior orientação que uma mãe pode dar para um filho. A maior orientação que uma mulher, uma mãe pode dar para um filho é o seguinte: falar para o filho: olha, faça tudo o que Jesus vos disser. Faça tudo o que Jesus vos ensinar. Porque Jesus, segundo a palavra de Deus, segundo nós cremos, Jesus não é apenas um homem milagreiro, Jesus não é apenas um homem que fazia milagre, Jesus não é apenas um profeta. A gente entende, a gente crê que Jesus é o Filho de Deus. Mais do que isso, nós cremos que Jesus é Deus, e quando Deus fala, precisamos prestar atenção e fazer o que Ele nos ordena, o que Ele nos orienta. Precisamos ouvir a voz de Deus e obedecer. Apesar de Maria não entender ainda que Ele era o Deus Emanuel, o Deus feito gente, o Deus encarnado, o Deus em carne, ela fala: fazei tudo quanto Ele vos disser. É o melhor conselho que Vanessa pode dar para Isaac. Pois é o dia das mães. Mamãe, você quer ver seu filho abençoado? Ensine a ele tudo o que Jesus ensinou. Mais do que isso, ensine-os a andar no caminho do Senhor. Ensine-os a temer o Senhor. Ensine-os a amar o Senhor. Quando um homem, uma mulher ama e teme a Deus, ele é feliz, ele é abençoado, ele vai desfrutar das maravilhas que Deus tem para o ser humano. O maior conselho que uma mãe pode dar é: faça o que Jesus vos falar. Então, nesse texto a gente vê, irmãos, que houve um milagre. Mas para que o milagre pudesse acontecer, a gente sabe que a primeira coisa foi Jesus estar presente naquele lugar. Onde Deus está, milagres acontecem, amém? Onde Deus está, a cura. Onde Deus está, a libertação. Onde Deus está, a libertação. Onde Deus está, maravilhas acontecem. Porque Deus é o dono de todas as coisas. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Ou seja, todo o poder está com Ele, pertence a Ele. Ele sabe de todas as coisas. Nós cantamos aqui que o Senhor, Ele tem os olhos como chama de fogo, que significa dizer, Ele vê tudo, Ele sabe de tudo, nada é escondido para Deus, Ele vê tudo. Por mais que eu e você, como homens, às vezes achamos que Ele não está vendo aquilo que a gente faz. Por mais que muitas vezes a gente esquece que quando a gente está sozinho no nosso mundinho, no nosso mundo particular, onde ninguém está vendo o que nós estamos fazendo e fazemos coisas que muitas vezes agradam a Ele, Ele está vendo.
Você pode estar escondido do seu esposo, da sua esposa, pode estar escondido dos seus pais. Ele está vendo. Ele vê tudo, irmãos. Ele vê todas as coisas. Você pode esconder de qualquer um de nós, mas Ele é Deus. Ele vê todas as coisas. Se você precisa de um milagre de verdade, a primeira coisa que você precisa fazer é convidar Jesus para fazer parte da sua vida. Convidar Jesus para fazer parte da sua história. Convidar Jesus não apenas para ser alguém como o Papai Noel com um saco de presente nas costas e trazer tudo que você quer. Não, não é isso que estou falando. É ter Jesus como Senhor da sua vida, o governo da sua vida, aquele que rege a sua vida como seu rei, como seu líder e como seu Salvador. Precisamos entregar as nossas vidas totalmente para Ele. E eu quero dizer para você que o maior milagre que o homem pode receber é a salvação em Cristo Jesus. Porque o homem sem Deus, irmãos, ele está perdido. O homem sem Deus, ele está caminhando a passos largos para o inferno. O homem sem Deus, o destino da alma dele é passar toda a eternidade num lugar de tormento, sofrendo, sem ter como sair de lá. O maior milagre que pode acontecer em nossas vidas é ser resgatado por Deus, arrancado do império das trevas e ser colocado no reino de Deus. Este é o maior milagre, receber a salvação para as nossas almas em Cristo Jesus. Convide Jesus, irmão, se você ainda não fez, você que me ouve, convide Jesus a fazer parte da sua vida. Convide Jesus para habitar em seu coração. Convide Ele para ser o seu Senhor e o seu Salvador. Receba-o em seu coração. Receba-o pela fé. Receba-o como filho de Deus. Creia que Deus o ressuscitou dentre os mortos e confesse com a tua boca que Ele é o Senhor. E você passará a viver uma vida de milagres. Como a água foi transformada em vinho, a sua vida pode ser transformada de maldição em bênção. A sua vida vai ser transformada de angústia, depressão, tristeza em alegria. Porque o reino de Deus é um reino de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. O verdadeiro cristão, o verdadeiro crente, ele é alegre, ele não é triste, ele não está se lamentando, porque a alegria do Senhor, a nossa força é. O crente verdadeiro, ele é alegre, porque a alegria é fruto do Espírito. O Espírito Santo coloca alegria em nossos corações, irmãos. Quando você vê um crente jururu, alguma coisa está acontecendo, ele precisa do Espírito Santo habitando, morando, impulsionando a sua vida. Amém até aqui? Então, a primeira coisa, convide Jesus. O segundo conselho que eu já dei na outra pregação é o que Maria falou. Faça tudo quanto Ele vos disser. E para aqueles homens, Jesus falou: coloque água nessas calhas, coloque água nesses tanques. E aqueles homens obedeceram a Jesus, encheram aqueles tanques. Uns 600 litros de... E é isso, Anderson? Uns 600 litros de água, 600 a 900, né? De água, ou seja, toda aquela quantidade de água transformada em vinho. Irmãos, isso é um milagre. Eu não sei qual é a molécula, eu não sei assim quimicamente, analisando a molécula do vinho, não sei se Daniel sabe, mas a água é H2O, vinho não sei o que é não, mas eu sei que transformou H2O em alguma outra coisa, irmãos, para isso acontecer só Deus. Por isso, a gente deixa claro aqui nesta noite, Jesus é Deus.
E a primeira coisa que João revela para a gente, quando começa esse evangelho, ele dizendo que no princípio era o verbo, né, Anderson? O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo é Jesus. Então Jesus é Deus, irmãos. Com certeza Ele é Deus e só Deus pode transformar uma molécula de água em vinho. Transformou a natureza. Então, eu quero dizer para você que a natureza do homem, a natureza caída por causa do pecado que foi inoculado no homem, lá no Éden, quando a serpente enganou Eva, a nossa natureza hoje pode ser transformada em uma natureza divina, porque Deus promete, Deus deseja colocar a vida dele dentro de nós. Porque Jesus é a vida está nele, e todos aqueles que o recebem, todos aqueles que convidam Jesus para fazer parte de suas vidas, você recebe a vida de Deus dentro de você, irmãos, é vida de Deus, vida do próprio Deus, é a vida eterna, uma vida que você vai conseguir viver por toda a eternidade, sem nunca deixar de existir na presença dele. Essa vida que ele oferece. Mas é necessário que eu e você convide Jesus a fazer parte da nossa história, da nossa vida. É necessário que eu e você ouça o que Ele tem nos falado e andemos em obediência ao que Ele nos revela. A maioria que está aqui hoje aqui, eu acredito, já são servos do Senhor. E eu pergunto para você, o que Jesus tem falado para a gente? O que Jesus tem pedido para que eu e você possa cumprir, possa obedecer, possa fazer? Irmãos, a gente está vivendo um tempo em que parece que as pessoas estão andando despercebidas. A gente vai vivendo a nossa vida dia após dia, preocupado com tantas coisas deste mundo, preocupado com tantas coisas deste século. Só que a gente esquece que Jesus está voltando. E a gente esquece também que algumas pessoas já estão partindo, indo em encontro a Ele, como foi o nosso irmão. Então, é necessário que eu e você esteja preparado para se encontrar com Ele. Porque nós não sabemos o dia que Ele voltará e também não sabemos o dia que nós partiremos desta para se encontrar com o Criador. E naquele grande dia, diz a palavra de Deus, nós estaremos diante dEle e seremos julgados por Ele. E à medida como eu respondo aquilo que Ele tem me falado, aquilo que Ele tem me ensinado, é que vai determinar como será o destino da minha alma na eternidade. Vocês pensam nisso, irmãos? Vocês pensam nisso? Hoje eu estava conversando com Sabrina. A Sabrina falou que 50% da humanidade vai estar mais. Isso, mais de 50% da população do globo terrestre, mais de 4 bilhões de pessoas, serão afastados dos seus trabalhos por causa de depressão, irmãos. Em 2030, segundo a ONU, né? Já pensou nisso? Isso por várias razões que nós não vamos entrar aqui, que não dá tempo para falar. Mas Jesus deixou uma orientação para nós, para a igreja dele, para os seus seguidores, para os seus servos. E a orientação de Jesus é: não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, se a gente está falando nesta noite, fazei tudo quanto ele vos disser, ele está dizendo para você: não ande ansioso. Nesse mundo atribulado, nesse mundo de problemas, nesse mundo de tantas confusões, ele está dizendo para mim e para você: não ande preocupado por coisa alguma, pelo que vocês hão de comer, pelos que vocês hão de vestir, pelos que vocês hão de beber. Não andeis ansiosos por coisa alguma. E nós, humanos deste século, a grande maioria está com crise de ansiedade, depressão,
Jesus fala que eu e você deve lançar as nossas ansiedades diante dele, porque ele tem cuidado de nós. Precisamos depositar a nossa confiança nele. O problema, queridos, da depressão, da ansiedade, é onde o nosso coração está. Porque quando o nosso coração está nas coisas terrenas, naquilo que a gente vai alcançar, nos nossos sonhos, nossos projetos, e olha que não é proibido você ter sonhos e projetos, não é isso que eu estou falando, mas o grande problema é onde o seu coração está, porque a palavra diz, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Se o seu coração estiver nas coisas terrestres, nas coisas passageiras, você vai ficar ansioso, porque não alcançou ainda. Quando você alcançar, vai desejar alcançar outras coisas, mas o nosso coração deve estar nele. Por isso as pessoas estão ansiosas. Está colocando o coração onde não deve colocar. E quando ele fala para não andarmos ansiosos, ele vai concluir dizendo assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, vestimenta, comida e bebida, vos serão acrescentadas. Busca o reino. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Porque se eu e você fizer assim, irmãos, com certeza, a crise de ansiedade, a depressão, vai cair por terra em nome de Jesus. Mas para que isso aconteça, ele precisa ser o seu tesouro. Ele precisa ser o mais importante. Ele precisa ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. O problema é que ele não tem sido e nem tem ocupado o primeiro lugar na vida de muitas pessoas. O mesmo Jesus, irmãos, ele falou, quando ele estava aqui no seu ministério, para as pessoas que andavam cansadas, sobrecarregadas, oprimidas, ele fala: vinde a mim. Então, irmãos, a resposta para aqueles que andam ansiosos, sobrecarregados, cansados de lutar nessa vida, cansados de tentar vencer tantas coisas com seus esforços, ele fala para mim e para você: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então Jesus fala: vinde a mim, você vai encontrar descanso para a vossa alma. O salmo do pastor, o salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aí ele diz assim: refrigera minha alma, porque o bom pastor, que é Jesus, ele tem a especialidade de trazer paz para a alma do homem, porque ele é o príncipe da paz. A paz que ele oferece excede todo entendimento. A paz que ele oferece é uma paz, irmãos, que você pode estar lá no meio da guerra entre Rússia e Ucrânia, você está ali no meio, mas se você tem o Senhor, se você o convidou, se ele faz parte da sua vida, mesmo em meio à guerra, você sentirá a paz de Deus. Essa paz está falando, uma paz que excede o entendimento humano. O crente não pode andar ansioso, sobrecarregado. Lance aos pés de Jesus. Confie nele. Confie nele. Precisamos confiar nele, irmãos. Precisamos tê-lo habitando dentro de nós. Um grande problema é que a gente sabe falar muita coisa a respeito de Jesus. A gente chegar lá fora e perguntar a alguém quem é Jesus para ele, vai falar muita coisa a respeito de Jesus. Da mesma forma que muitos de nós conhecem o Trump, da mesma forma que nós conhecemos o presidente da Ucrânia, da mesma forma que nós conhecemos o presidente da China, sim, conhecemos de ouvir falar. Mas nenhum de nós esteve pessoalmente com eles.
Não sei se alguém aqui conheceu o presidente dos Estados Unidos pessoalmente, presidente da China e outros países grandes aí. Com certeza ninguém, mas todo mundo sabe quem é, né? E é assim que muitos crentes hoje conhecem Jesus, pastor. Ouve o pastor pregando, ouve o presbítero, ouve alguém comentando. Mas Jesus falou que a vida que Ele oferece, a vida eterna que está nele, é que eu e você possa conhecer Deus como o único e verdadeiro Deus e Ele mesmo, que foi enviado por Deus. Então, se eu e você, se chegou a Jesus, se eu e você convidou Jesus, se eu e você conhece Jesus pessoalmente, nós temos a vida dele dentro de nós. E quando ele está dentro de nós, ele habitando em nós, na pessoa do Espírito Santo, o Espírito Santo vai trazer paz ao nosso coração, porque um dos nomes do Espírito Santo é o Espírito de toda consolação, que traz conforto, que traz paz para a nossa alma, irmãos. Jesus falou: lancemos sobre ele a nossa ansiedade, que eu e você não pode andar ansiosos, que não devemos andar ansiosos, que a vida está nele, que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E quando ele fala para mim e para você que devemos buscá-lo e colocá-lo como primeiro em nossas vidas, ele nos alerta que ele não quer competidores para ele. Ele falou que ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Jesus falou: nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Engraçado, foi Daniel que falou isso comigo uma vez. O único lugar da Bíblia que a Bíblia, outra pessoa que Deus chama de Senhor, é o dinheiro, né? O dinheiro, irmãos, no nosso tempo, tem se tornado senhores de muitas pessoas. Está competindo com Deus. Por causa do dinheiro a gente faz muitas coisas que acaba nos afastando do próprio Deus. Irmãos, uma vez ouvi uma frase que diz assim: o dinheiro, ele é um excelente servo. Quando você usa o dinheiro para te servir, quando você usa o dinheiro para servir ao reino de Deus. Mas quando o dinheiro se torna senhor, irmãos, é o pior senhor que existe. E muita gente está escravizada, trabalhando 48 horas por dia para adquirir um pouquinho mais na sua conta bancária. Tem pessoas que muitas vezes entram na igreja, está cultuando, mas ele não consegue deixar de olhar para ver se está crescendo os seus investimentos, ou se seus investimentos caíram. Às vezes no meio do culto, eu já vi, irmãos, no meio do culto, irmãos olhando para investimento, para ver se rendeu ou não. Irmãos, vocês acreditam que isso pode acontecer no culto? Quem é o Senhor, irmãos? Quando a gente olha para homens e mulheres que foram escolhidos por Deus para serem líderes na casa do Senhor, que só aparece no domingo de vez em quando, e quando está escalado, se não estiver escalado, não tem culto para ele. Onde estão esses homens de Deus? Irmãos, onde estão? A gente não está brincando de ser crente, irmãos. Se a gente que é homem, a gente vê essas coisas, pastor, misericórdia, dá até... Imagina o nosso Senhor, irmãos. A nossa vida não se resume, o nosso culto a Deus não se resume quando a gente vem aqui domingo, fica algumas horas aqui. Nosso culto é ininterrupto, 24 horas a gente serve o Senhor. O Senhor hoje habita dentro de nós, dentro dos nossos corações. Se Ele habita dentro de nós mesmos, Ele precisa nos guiar, nos governar. Precisamos permiti-lo que Ele nos governe. Não podemos nos deixar ser seduzido pelas coisas deste mundo. O dinheiro não pode nos dominar, irmãos.
Que o dinheiro seja servo e não senhor da sua vida, amém? Aquele que sabe administrar bem, ele vai usar os recursos para sobreviver e vai usar os recursos para apoiar, para investir no reino de Deus. Mas se o dinheiro está fazendo o oposto, está te tirando da presença de Deus, meu irmão, ele já virou Deus na sua vida. E cuidado, Jesus está voltando, você pode ficar. Misericórdia. Deixa eu falar para você outra coisa. Dinheiro não existe, é questão de fé. Você pensa que dinheiro existe. Irmãos, quando aqueles que controlam este mundo falar para você fazer o que eles querem e aquilo não estiver de acordo com a palavra de Deus, e se você desobedecer, eles vão dizer assim: olha, então você está fora. A primeira coisa que vai acontecer, ele vai cortar a sua conta bancária, você vai ter acesso. Já pensou nisso? Acabou. Então você vai ter que depositar fé no sistema para você ter o seu dinheiro. Já pensou nisso, irmãos? Dinheiro não existe. É algo abstrato, irmãos. O que existe é a sua vida, a sua inteligência, a sabedoria que Deus te deu para sobreviver. Cuidado. O dinheiro não pode ser o nosso Senhor, amém? Somente Jesus, ele falou: não podeis servir a dois senhores. E seguir a Jesus requer custos. Jesus falou também: se alguém quiser me seguir, negue, daí foi outra pregação, né? Negue a si mesmo, toma a sua cruz, depois vem e siga-me. Irmãos, há um custo para seguir Jesus. Precisamos colocar na balança. Ninguém é obrigado a seguir Jesus, eu sempre falo isso. Mas se eu e você decidir seguir Jesus, a gente precisa entender que seguir a Jesus é caminhar em direção à morte. Porque eu nego a mim mesmo, tomo a cruz, então estou caminhando para a morte. E só encontro vida divina, a vida de Deus, só tomo posse da vida abundante que há nele, quando eu abro mão dessa vida que não agrada a Ele. Quando o homem de pecado, o homem carnal, enquanto ele está vivo, enquanto ele está atuante, eu não tenho como agradar a Deus. Mas quando o velho homem, o homem carnal, a natureza caída, nega a si mesmo, toma a cruz e vai em direção à morte, e olhando para a cruz você vê Jesus morrendo e você morre com ele ali, e você olha para Jesus, vê Jesus sendo sepultado, você está sendo sepultado com ele. É isso que Jesus está ensinando. Eu e você precisa caminhar com ele em direção à cruz, para que o velho homem morra, seja sepultado, para que quando ele ressuscitar, como ele já ressuscitou, ele diz: assim como Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. A vida que ele nos promete é a vida que vem pelo poder da ressurreição, a vida que é em Cristo pós-ressurreição, essa vida que ele oferece para mim e para você. Mas precisamos tomar a cruz, precisamos negar a mesma. Não tem como ter vida plena de Deus se eu ainda continuo querendo viver como o velho homem, desenterrando o velho homem todas as vezes, mas viver como Paulo nos ensinou: já estou crucificado com Cristo. A vida que vivo hoje, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É isso que Jesus deseja de mim e de você quando ele fala: tome a cruz, negue a si mesmo e siga-me. Irmão, Jesus falou muita coisa, né? Olha que a gente só está falando um pouquinho do que ele deixou para a gente. Depois a cola dele, a melhor cola que ele deixou para a gente é o Sermão do Monte, né? São 3 capítulos, irmãos, é uma bênção. Se a gente viver aquilo ali, você é um crente da melhor qualidade, então faça isso. Se você não está lendo a Bíblia toda, não tem problema, leia pelo menos os 3 capítulos até decorar. Depois de decorar, você começa a meditar e viver aquilo, e você vai ser o crente da melhor qualidade, o cidadão do reino de Deus, em todos os sentidos. Mas Jesus, irmãos, também falou de alguns assuntos que trata do nosso interior.
Hoje a gente vive um tempo em que há muitas pessoas ofendidas. Há muitas pessoas de mal umas com as outras. Há pessoas que dentro da igreja têm dificuldade de se relacionar com os irmãos da própria igreja. Hoje em dia, há pessoas que saíram de uma denominação, de uma igreja local e foram para outras porque teve problemas pessoais com um irmão, com uma irmã, com o ministério. O problema não é trocar de igreja, o problema é quando você troca de igreja, mas sem resolver o problema. Isso é muito grave. Porque quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, subentende que para nos aproximar de Deus, os nossos problemas de relacionamento com o nosso próximo precisam estar resolvidos. Então ele vai falar assim, na oração do Pai Nosso, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos ofendem. Na nossa oração a gente chega diante de Deus, Senhor, assim como eu perdoei o meu irmão, perdoa-me. Assim como eu perdoei, Senhor, perdoa-me. Senhor, eu já perdoei meu irmão, me perdoe também. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu passei quase um mês falando sobre isso e continuam pessoas assim, pastor. Tem pessoas que não participam de uma sociedade porque tem problemas mal resolvidos com o irmão e acham que está tudo certo, irmão. Se Jesus voltar, você não vai para o céu desse jeito. Aqui eu não estou para falar palavras de efeito, não é isso. É cuidado com sua vida espiritual, porque se você não entender isso, a sua vida aqui, dentro da igreja, dentro do círculo, entre irmãos, você está perdendo tempo, meu irmão. Aqui é lugar de conserto, de reconciliação. Aqui é lugar de paz, comunhão. E não adianta você falar, minha vida com Deus está tudo certo, se o próprio apóstolo falou, se você diz que tem comunhão com Deus, mas não tem com seu irmão, até agora você está em trevas. E se você está em trevas, você está morto espiritualmente. Então, é hora de você acordar, achocalhar sua cabeça e sair desse mundo. Peça ao Espírito Santo que trabalhe no seu coração e tire esse rancor, tire esse ódio. Porque isso não pertence ao servo de Jesus Cristo. Porque o próprio Jesus deu o exemplo para mim e para você. Ele estava naquela cruz, sendo morto, sangrando. E ele fala, olha, Pai, não impute sobre ele esse pecado, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Estevão, quando estava sendo apedrejado, falou, olha, Senhor, não impute sobre ele esses pecados, irmãos. E o que nós estamos fazendo, temos dificuldade de perdoar uns aos outros. O próprio Jesus falou, se a gente não perdoar ao nosso próximo, Deus não vai nos perdoar, irmão. Se Deus nos perdoar, nossa oração está interrompida. Você pode orar, você pode jejuar, não vai passar aqui deste teto, porque a sua oração está interrompida. Se você está de mal com sua esposa e não reconciliou com ela, irmãos, a sua oração é interrompida, a palavra de Deus diz isso. É tempo de reconciliação, é tempo de conserto. E Jesus falou para que eu e você perdoe um ao outro. Quantos obreiros de mal uns com os outros? Não falo aqui, mas conheço em outros lugares. E se aqui tiver também, irmãos, é para a gente também. Né? A espada corta para todo lado, né, pastor? Entende, irmãos? A palavra de Deus é espírito e vida. Se Jesus falou, eu preciso estar atento. Jesus é Deus e o que Deus fala é sério. Quando Deus fala, eu e você precisamos estar atento ao que Ele fala. E mais do que isso, precisamos reagir ao que Ele fala. Reagir em obediência à sua voz, à sua revelação. Aquilo que Ele nos orienta. Porque Ele não nos terá por inocentes se eu e você não obedecê-lo, irmãos. Uma coisa é eu não ouvir, não conhecer, outra coisa depois que eu ouço a palavra e continuar da mesma maneira, não reagir. Jesus também falou assim, vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu vos mando. Então tudo isso que eu falei, ele está falando, você quer ser meu amigo mesmo?
Você se considera meu amigo de fato? Faça o que eu tenho mandado. Ele diz: isso vos mando, que ameis uns aos outros. A comunidade cristã, a comunidade dos servos de Deus, a igreja do Senhor, precisa cultivar um ambiente de amor. E Jesus fala mais: aquele que ama, ele cumpre todos os mandamentos. Os mandamentos do Senhor é resumido na palavra amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo a ti mesmo. Se a gente amar verdadeiramente, todos os mandamentos iremos cumprir naturalmente. Deus é amor. Jesus é amor. O Espírito Santo tem derramado abundantemente o amor de Deus em nossos corações. Então o amor de Deus, irmãos, está disponível no meio da congregação, no povo de Deus. Então é questão de vida. A vida está nele. O amor está nele. A santidade está nele. Eu e você precisa dele, encher-se dele. Quando nós recebemos Jesus, recebemos o seu amor, recebemos a sua paz, recebemos a sua santidade, recebemos essas maravilhas, a alegria que está nele. Vocês conseguem entender isso, irmãos? A gente está muito preocupado em fazer coisas diante do Senhor. A gente está muito preocupado em querer fazer coisas. E quando a gente está ocupado, a gente não para pensar como está o nosso interior. Dá falsa impressão que está tudo certo, porque eu cantei, eu preguei, eu fiz um congresso. Todo mundo envolvido com tanta coisa. Mas se não tem vida, meu irmão, se não tem a vida dele, nada disso é aceito. Vocês conseguem perceber isso? O nosso serviço tem que partir da vida dele e cair em nós, não o contrário. Como é que Moisés servia a Deus? Ele ia para o Santo dos Santos, e lá Deus se revelava para ele. E lá Deus falava para ele o que ele devia fazer. Depois do encontro com Deus, depois da intimidade com Deus, ele saía e falava para os sacerdotes, falava para os anciãos, falava para o povo o que eles deveriam fazer. O nosso serviço precisa partir do nosso encontro com Deus, irmãos. Precisamos todos os dias nos encontrar com Deus, para que Ele possa dar a nós a direção. Deus não está preocupado com ativismo na igreja, está preocupado que eu e você faça o que Ele quer que eu e você faça. Ele deseja que eu e você faça aquilo que está no coração dEle, não é aquilo que está na nossa mente, não é aquilo que está no nosso coração. Deus não fica impressionado com trabalhos bonitos que nós fazemos, não, Ele não fica, não fica, irmãos. O que impressiona a Deus é quando eu e você chega na presença dEle e pode chamar de Pai. Santifica a minha vida, dirige a minha vida, eu te amo, eu quero te amar mais, eu quero ter mais e mais intimidade contigo. Deus tem nos chamado para um encontro pessoal com Ele, para o relacionamento com Ele. Não está preocupado com afazeres, se o afazer só sai da nossa cabeça. Vocês conseguem entender isso, irmãos? Uma vez, eu ouvindo o que Jesus disse, e obedecendo a Ele, depois que eu o recebo, e conheço os seus caminhos, conheço a sua vontade, aí a gente pode trabalhar tranquilamente, porque
Porque ele também falou que, para mim, para você, para a igreja do Senhor, para adiantar aqui, Jesus também falou para os seus discípulos, e essa palavra chegou até nós, e é tema da igreja esse ano. Jesus disse: ide por todo mundo, e o quê? Pregai o evangelho a toda criatura, é nosso papel. Mas como você vai falar dele se você não conhecer pessoalmente? Como você vai falar de um Deus que transforma a vida se a sua vida ainda não foi transformada? Como você vai falar para as pessoas que você vivia no inferno, mas agora Deus te trouxe para a presença dele? Como você vai falar para a pessoa que Jesus quer levá-la para o céu, se você nem tem certeza se você vai para lá? Você consegue pensar nisso, irmãos? Se a gente perguntar para a maioria das pessoas, às vezes, eu estou conversando com pessoas também de outros lugares, irmãos, é frequente você perguntar à pessoa se ela tem certeza que vai para o céu, ela não tem certeza. Como é que uma pessoa que não tem certeza do destino da sua alma, como é que essa pessoa vai evangelizar, pastor? Como é que ela vai pregar? Como é que ela vai ensinar as pessoas a guardarem tudo que Jesus tem ensinado? Então Jesus falou: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Irmãos, uma coisa que me deixa bem enjoado é a gente saber que muita gente boa, muita gente legal, muita gente que a gente gosta, muita gente que anda direitinho, muita gente que anda com uma moral elevada, estão indo para o inferno, elas nem sabem. Sabe por quê? Porque o único caminho que conduz a Deus é Jesus. Ah, mas eu não roubo, eu não fumo, eu não faço. Se você não recebeu Jesus, se você não recebeu a vida de Jesus, você está indo para o inferno, isso é muito triste. E o pior é que esses falsos profetas aí, pastor, falam que todos os caminhos levam a Deus, e Jesus falou: eu sou o único caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele fala: ninguém vem, porque Ele é a porta, Ele é o caminho. Se você deseja conhecer a Deus, tem que passar por esta porta que é Jesus, tem que passar por este caminho que é Jesus. Ele diz: caminho estreito ainda. Essa semana uma pessoa falou: olha, eu gostei muito daquele líder da igreja tal que morreu, não sei o quê, porque ele uniu todas as religiões. Eu perguntei para ela: mas essas pessoas estão indo para o céu? Será que essas pessoas vão para o céu? Se não tem Jesus, irmãos, por mais que não seja simpático, não tem céu para essas pessoas. E muitas pessoas boas estão caminhando para o inferno. Por isso eu e você, como igreja do Senhor, precisamos olhar para a palavra de Deus e pregar a palavra de Deus. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Esses sinais acompanham aqueles que creem. Esses sinais acompanham aquele que é o verdadeiro seguidor de Jesus. Jesus não falou algumas doenças, Jesus não falou de vez em quando, Jesus falou: imporão as mãos sobre os enfermos que creem e serão curados. E Jesus aqui não está dizendo se for da vontade de Deus, porque Ele está dando uma ordem, está dizendo imporão, porque já é uma ordem, já é a vontade de Deus, está dizendo: quando você sair para pregar o Evangelho, encontrou um enfermo, encontrou um doente, impõe as mãos, ore e cure-os. Se nós como igreja não entendermos isso, que a gente está fazendo aqui, que reino é esse? Outro dia eu estava conversando com um cliente, ele falou para mim assim: olha, eu tinha
uma pedra na vesícula, mas eu fiz uma operação espiritual, eu fui num terreiro tal, o cara fez uma cirurgia, eu estou curado, nunca mais tive problema, voltei no médico, fiz exame de novo, não tenho nada. Onde está o poder da igreja? Será que eu e você crê de verdade no que a palavra de Deus diz, ou a gente está aqui brincando de ser crente? Até quando a gente vai olhar para as Escrituras e vamos continuar incrédulos naquilo que a palavra de Deus nos revela? Jesus falou, e se Ele falou, está certo. O problema não está nele, o problema está na gente. O problema está em nós, não está em Deus. O Deus continua o mesmo, Ele mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele vai continuar sendo o Deus que Ele sempre foi, realizando sinais, maravilhas, milagres, mas tem que acontecer aqui também, não é normal não acontecer. Não ache normal você orar para o enfermo e não ficar curado, irmãos. Não ache normal a pessoa entrar na igreja e sair da mesma forma que entrou. Não ache normal as crianças virem para cá, ouvem a palavra de Deus e continuam fazendo tudo que não era para fazer. Inclusive as crianças, elas podem ser impactadas pelo poder de Deus. Conhecemos Jesus de verdade? Cremos na palavra de Deus? Estamos fazendo o que Ele nos mandou? Jesus falou, é-me dado todo o poder, no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Jesus tem mostrado para mim e para você o que eu e você deve fazer. E mais do que isso, Ele deseja que eu e você ensine todas as pessoas aquilo que Ele nos ensinou. Então precisamos obedecê-lo, viver o que Ele nos ensinou e ensinarmos a outros a andarem da maneira que agrade a Deus. Você precisa de um milagre na sua vida, meu irmão? Só há milagre nele, em Jesus. Precisamos nos levantar e reassumir um compromisso pessoal com Jesus, de não continuar vivendo da maneira que a gente está vivendo, mas assumir um compromisso verdadeiro, íntimo, forte, em nossos corações, que faremos tudo aquilo que Ele tem nos ensinado, que iremos viver aquilo que Ele nos revela, que iremos crer verdadeiramente em tudo que Ele tem nos ensinado, que toda incredulidade, todo racionalismo humano, que todo bloqueio emocional seja quebrado pelo poder que há nele, e a gente vai viver por fé no que Ele revela para mim e para você. A gente vai viver aquilo que Ele nos orienta na sua palavra. Então, se você deseja viver uma vida de milagres, ser usado por Deus na realização de milagres, hoje é a nossa noite de nos chegar diante de Jesus e pedir a Ele: Senhor, eu quero fazer parte, eu quero andar como o Senhor tem me orientado, eu quero te obedecer aquilo que o Senhor me manda, e eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, para que os teus milagres alcancem muitas vidas e que muitas vidas se encurvem ao teu reino. Fazendo assim, meus amados e queridos irmãos, você vai desfrutar das maravilhas do Senhor. Você vai ver Deus realizando grandes coisas no nosso meio, ao seu redor, na sua casa, na sua família, onde você estiver. Este Deus poderoso que habita em nós irá realizar sinais e maravilhas para a glorificação do nome dEle. Amém? Se você entendeu a mensagem, o Ministério de Louvor estará entoando um cântico. Eu convido você a vir ao altar e se apresentar diante de Deus, não diante do pastor, mas diante de Deus, e assumir um compromisso com Ele, falando: Senhor,
Eu quero andar. Eu quero fazer tudo o que o Senhor manda. Eu quero obedecer tudo o que o Senhor tem me ensinado na tua palavra. Eu quero viver uma vida plena diante de Ti. Eu quero ser um instrumento poderoso em Tuas mãos, para que sinais e maravilhas aconteçam, tanto na minha vida, quanto naqueles que me cercam.